Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Direito na Escola. Eu sou Fábio Gomes Paulino, sou advogado, professor, membro do programa e hoje nós vamos conversar um pouco sobre direitos, leis, normas, Constituição, fontes do direito e tudo o que isso tem a ver com você, a sua família e a sociedade que nós estamos inseridos. Olha só, essa pergunta: o que é o direito? Você é capaz de responder ou supor alguma resposta que eu vou trazer aqui sobre o que seria o direito? Ou especificamente essa palavrinha direito? Eu já vou te adiantar que tem várias formas de explicar, de propor uma resposta para essa pergunta. Vamos pensar então que o direito, enquanto filosofia, pode ser respondido como justiça, como lealdade, como integridade, como virtude. Mas o direito também pode ser ciência. Pode ser aquela ciência e exatamente a profissão de alguns advogados, de alguns juízes. Mas o direito também está inserido na sociedade, no nosso comportamento. Afinal de contas, o que seria então fazer a coisa certa? Fazer o que é direito? Será que é só não fazer o que é errado ou o que a lei coloca? Vamos então conhecer um pouco dessas possibilidades de responder para quando alguém te perguntar o que é direito. Enquanto ciência, por exemplo, esse é o símbolo, então, da profissão, do estudo do direito, que é a balança, exatamente pela possibilidade de a gente analisar que existem dois lados, existem dois pesos. Então, na busca de um equilíbrio, na busca de uma justiça, por exemplo, o direito está aí como ciência, que estuda esses comportamentos entre certos e errados, entre limites. Outra possibilidade também da gente apresentar uma resposta para o que seria o direito seria a manifestação, então, da justiça propriamente dita. Olha só, esse desenho, então, da justiça, que vem trazer, então, os julgamentos, as respostas, quando eu supostamente tenho um limite avançado em relação ao direito de outro. Um avança o limite do outro. E aí eu preciso, então, que a justiça responda se está certo, se está errado, se está direito, se está justo, se está leal ou não. Outra possibilidade da gente representar o direito em sociedade é o comportamento social. Olha aqui, por exemplo, a fila. Aqui nós temos que essas pessoas, então, cederam a prioridade a uma senhora idosa. Esse comportamento social, por exemplo, de respeito à fila, de ceder o lugar às pessoas, isso também é fazer o direito, é cumprir as leis? Mas nem sempre o direito está escrito nas leis. Muitas vezes, esse direito ele é um comportamento social. Ele é algo que eu, que você conhecemos, respeitamos e cumprimos, mas não necessariamente está escrito em uma lei. A fila, por exemplo, é um dos maiores exemplos. Você sabia que não existe uma lei que fala da obrigatoriedade em fazer fila? Fazer fila é um costume social, é um comportamento onde naturalmente nós entendemos que quem chegou primeiro deve ser atendido ou ter acesso a alguma coisa primeiro. Ninguém falou isso com você. É uma coisa que você observa e repete e entende como justo e entende como correto. Você sabia que existem países, por exemplo, que não têm leis específicas que dão prioridade a pessoas idosas, a pessoas mulheres gestantes, a pessoas com deficiência ou pessoas obesas? O Brasil já tem essa lei, mas existem países como os Estados Unidos em que não tem essa obrigatoriedade. E não significa que o direito, que a lei lá, é falha. É uma questão, então, de comportamento social. Aqui nós já sabemos, então, que a fila, seja por comportamento ou pelo direito em si, ela é respeitada. Mas mesmo assim existe uma variação disso, né? O direito ele é muito dinâmico e a lei também corresponde à sociedade. Olha só, uma observação. Você então chegou num caixa do supermercado. Você vai ingressar na fila. Você é o último, você vai ingressar nessa fila. Outra pessoa que chega e entra na sua frente ou entra na frente da outra pessoa que está ali vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma situação de conflito pelo desrespeito a essa fila. Lembrando que a gente não tem uma lei colocada para isso, é um comportamento social.
Mas você, se frequenta a igreja católica, por exemplo, ou alguma outra igreja, observa que às vezes, quando a fila ali é feita, as pessoas vão entrando umas na frente das outras para receber a comunhão. Isso é uma fila. As pessoas ali, em tese, não estão furando a fila, mas naquele momento, ninguém entende como diz respeito. Muito pelo contrário, as pessoas ali acolhem aquelas pessoas para ingressarem em conjunto na fila. Então essa modulação do pensamento entre o que é justo, entre o que é errado, também passa pelo momento, pela adequação. Não necessariamente a obrigatoriedade da fila vai acontecer em todo instante. O que é direito vai depender muito do país, da cultura, daquele momento em que você está inserido. Então a fila, como esse exemplo, te leva a pensar que nem sempre o que é justo é o que está na lei. Nem sempre o que é correto é o que foi decidido na justiça. Há que se comparar os pesos e as medidas. Então, a cada caso, a gente vai pensar, então, o que é direito, o que é justo. Mas a gente só consegue fazer isso a partir de que momento? A partir de hoje, por exemplo, com que você vai aprender mais sobre o direito, aprender a pensar sobre o que é certo, o que é errado, o que é justo. E é por isso que eu te convido então a continuar aqui nesse vídeo para a gente ir aprendendo mais sobre o direito. Olha só, vamos falar então sobre leis. O direito, na maioria das vezes, ele é representado pelas leis. A gente tem lei de tudo, lei de trânsito, o Código Civil é uma lei, o Código Penal é uma lei, a Constituição é uma lei. Mas fica aí uma pergunta, de onde surgem as leis? Quem escreve as leis? Em que momento as leis nascem e por que elas nascem então? Nós já vimos que o direito ele serve para nos organizar em sociedade, para dar limites, para dar exatamente a convivência pacífica entre as pessoas, para que uns possam respeitar os outros a partir das leis. Vamos conhecer então de onde a lei surge. A lei surge da própria lei. Uma lei pode criar outra lei, uma lei pode alterar outra lei. A lei, ela em regra, não nasce, não surge com um prazo de validade. Ela é colocada e vai tendo efeitos. E aí a gente vai percebendo o quanto essa lei impacta na sociedade. Na medida que essa lei não corresponde mais àquilo que a gente precisa, a gente tem que fazer uma nova lei. Então a lei surge da própria lei. A lei é uma fonte de novas leis. Uma outra fonte para as leis é a analogia. O que é a analogia? A analogia é basicamente você pegar emprestado uma lei para preencher o espaço de uma lei que ainda não existe. A gente não dá conta de pensar em tudo, né? Então, as leis que já existem são usadas como empréstimo, muitas vezes, onde não existem determinadas leis. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais prático. Olha só, aqui no Brasil, por exemplo, nós já temos a lei que permite o casamento entre as pessoas, entre homens e mulheres, como sempre existiu. Mas, em determinado momento, começaram a surgir demandas, necessidade das pessoas do mesmo sexo também casarem, para terem os seus direitos, os direitos de família, os direitos de partilha de bens, os seus direitos entre os cônjuges. Então as pessoas do mesmo sexo começaram a buscar também esse direito de casar. E não havia uma lei que permitia ou uma lei que então deixava de proibir que pessoas do mesmo sexo se casassem. Então, com isso, foi necessário utilizar da analogia para que essas pessoas pudessem se casar. Assim, utilizou-se, naquele período de tempo, a lei que permitia o casamento entre pessoas, homem e mulher, para que essa lei fosse usada nesse espaço que não existia ainda, pela analogia, para permitir essas pessoas se casarem. Então isso foi a analogia. O tempo foi passando, obviamente a gente não pode deixar esse buraco da lei. Criou-se a lei que não impede que essas pessoas se casem. Então a analogia ela é um recurso momentâneo. Para quê? Para que em seguida surja uma lei. Mas é importante deixar claro que toda vez que surge uma necessidade, a gente tem que responder a essa necessidade. E um recurso seria a analogia, que é pegar uma lei emprestada, óbvio que é uma lei que se assemelha com aquele caso, para dar aquela resposta.
Outra fonte do direito, ou seja, de onde surgem as leis? As leis surgem dos costumes e dos princípios. Falando primeiramente dos costumes, o caso da fila, por exemplo. Os costumes sociais são tidos como as práticas que a gente repete todos os dias e são práticas daquela sociedade. Essas práticas elas ganham um comportamento tão válido e tão importante que é tido como lei. Então, muitas vezes, esses costumes acabam gerando a produção da lei. A fila, a gente ainda não tem uma lei, mas o costume é tão forte que a gente obedece e tem como lei. Vai descumprir uma fila, vai furar uma fila para ver o que vai acontecer naquele momento. Então, o costume gera a produção de uma lei. Começa a se perceber que aquela sociedade se comporta daquele jeito. Então, vamos fazer uma lei, então, exatamente para ficar formatado? Outra forma é o princípio. Os princípios também, junto com os costumes, são formas de analisar, de enxergar o comportamento da sociedade em relação às próprias leis. Por exemplo, você vai ao comércio, vai a uma padaria comprar pão. O que você espera daquele pão? Que ele tenha sido feito de forma adequada, asseado, limpo, que ele esteja ali bem assado. E aí você paga por esse pão. Você espera que esse padeiro que fez o pão tenha feito ele da melhor maneira. Então, esse é um princípio da boa-fé. Você tem uma boa-fé, uma boa expectativa que aquele produto tenha sido feito da melhor maneira. Outro exemplo do princípio da boa-fé. Quando você, por exemplo, aluga uma casa. Você aluga a sua casa, faz o contrato de locação, o seu locatário, então, vai morar e você espera que ele vá morar, vai cuidar da casa e que vai pagar o aluguel em dia. Então essas expectativas, elas nascem aqui, do princípio da boa-fé, nessas relações contratual e de compra e venda. Os princípios nem sempre precisam estar escritos na lei, mas eles ajudam a gente a interpretar a lei. Então, eles são uma fonte também. Eles ajudam a construir novas leis. O princípio da boa-fé, o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, eu, você, todos nós somos dignos de quê? De ter um respeito pelo outro. Esse é um princípio. Ele não é uma lei, mas é um princípio que ajuda a todas as outras leis a conversarem e a gente teria uma aplicação adequada. Vamos continuar, então, na nossa pesquisa aqui sobre de onde surgem as leis. Uma outra fonte de leis é a doutrina. O que é a doutrina? A doutrina são livros, são escritos de pessoas que pesquisam as leis já existentes, que pesquisam os comportamentos da sociedade e escrevem os textos, os artigos, os livros, os manuais. Então a doutrina ajuda com que a sociedade, o legislador, aquele que faz a lei, possa aprimorar a lei. Então esse estudo feito pela doutrina ajuda a melhorar as leis. Então ele é considerado uma fonte normativa, uma fonte de leis. Outra fonte é a jurisprudência. Não sei se você já ouviu falar nessa palavrinha, mas o que é jurisprudência? A jurisprudência são decisões para casos parecidos. Vamos trazer isso para a realidade. Vamos pegar um exemplo. Digamos que você foi a uma loja e comprou um produto eletrônico, um eletroeletrônico. E você ligou esse produto na tomada. Ele estava funcionando e de repente ele estraga. E além dele estragar, ele também estraga outros produtos na sua casa. Então ele tem um defeito e causou outros defeitos, né? E aí, obviamente, você vai ficar insatisfeito e se você não conseguiu resolver junto com a loja, pode ser que você precise entrar com um processo contra ela. Quando a gente utiliza a jurisprudência, então? O seu advogado, por exemplo, ele pode pegar um caso de exemplo, um caso parecido, para justificar ao juiz e dizer, olha, juiz, esse meu cliente, aconteceu isso, isso e isso com ele e ele merece um ressarcimento, porque tem um caso parecido e o ressarcimento foi assim. E a jurisprudência, por exemplo, pode ser de outro estado. A gente mora aqui em Belo Horizonte e eu posso pegar uma jurisprudência de São Paulo num caso parecido. Da mesma maneira, eu posso usar a jurisprudência para me defender. Então a loja pode usar um caso parecido para se defender.
Então a jurisprudência ajuda a construir a lei. Na medida que eu vou utilizando esses exemplos de casos, eu posso perceber então que é necessário fazer uma lei que impeça o comércio de produtos sem uma confirmação se ele está adequado, por exemplo. Uma lei que proíba o comércio de produtos sem estar com uma embalagem adequada. Então, na medida que a jurisprudência, ou seja, que esses casos vão ficando iguais e comuns, se constrói a possibilidade de fazer uma lei para proibir essa loja, por exemplo, de vender esse produto dessa maneira, ou o produto sem um aviso. Então a jurisprudência ajuda a construir a lei na medida dos exemplos. Outra possibilidade, outra fonte do direito é o chamado direito comparado. A própria palavrinha comparado é que nos ajuda a entender o que significa o direito comparado. É basicamente você abrir a janela e olhar para o vizinho para pegar o exemplo. Mas como assim? Bom, todo país tem as suas leis. O Brasil tem autonomia para ter as suas próprias leis e elas só valem aqui dentro. Assim como outros países, a Argentina e o Uruguai. No Brasil, nós sabemos que a utilização da maconha não é permitida, ou seja, ainda é proibido. Mas o Uruguai já permite. E no ano passado, em 2020, a Argentina alterou a sua lei permitindo a utilização da maconha em casos recomendados pela medicina. O Brasil ainda está caminhando nesse aspecto. O direito comparado é exatamente isso, é olhar para a lei dos países vizinhos e pegar como exemplo, e ver se aquela lei deu certo, e ver se aquela lei respondeu à necessidade. Então, quando o Brasil analisa a lei da Argentina e analisa a lei do Uruguai, ele quer fazer exatamente uma comparação desse direito, dessas leis, para saber se é possível aplicar isso aqui no Brasil. Então a lei, ela não nasce simplesmente da ideia de alguém que senta e escreve. Para escrever uma lei, eu tenho que obrigatoriamente analisar os costumes. Será que essa lei vai pegar? Será que eles precisam? Será que a sociedade precisa dessa lei? Eu vou analisar princípios, se já existe ou não, porque se eu criar uma lei igual, não tem sentido. Eu vou analisar se já tem gente estudando essa lei, casos parecidos e o direito comparado. Como é que estão as outras sociedades? Como é que estão os outros países? Justamente para quê? Para que essas leis construam um Estado, um país, uma nação mais organizado, já que o nosso intuito é o quê? Que o direito organize a sociedade, crie limites adequados entre as pessoas. E já que a lei é feita para o Estado, para mim e para você, vamos conhecer então como que essa lei ela funciona dentro do Estado. Lei e norma. Será que tem diferença? Você já ouviu falar em norma? Qual que é a diferença então? Olha só, não necessariamente estou falando da norma, sua tia, sua avó, sua vizinha. Eu estou falando aqui de norma, regra, o cumprimento dela, fazer ou não fazer. Norma e lei são a mesma coisa? Eu já vou adiantar para você que tem uma diferença. E a gente vai estudar então qual é a diferença então de eu dizer que existe uma norma e existe uma lei, já que elas não são a mesma coisa. Quando eu penso em norma, eu tenho que pensar no seguinte: a norma é uma regra local, que pode ser local na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no seu bairro. A lei já é mais ampla. E o formato de criação? A gente já conheceu aqui que criar uma lei eu tenho que analisar várias possibilidades. Ela tem várias fontes. Agora, a norma não obrigatoriamente passa por isso. Eu vou pegar um exemplo lá da minha casa. Olha só. Quando eu era mais ou menos da idade de vocês, já tinha uma norma lá em casa. Levantou, tem que arrumar a sua própria cama. Essa era uma norma que minha mãe colocou. E se eu descumprisse, obviamente, eu ia ter alguma punição. E aí na sua casa, você consegue perceber que tem normas que a sua mãe ou a pessoa que convive com você, a pessoa que é responsável pelo seu lar, já colocou? Como, por exemplo, algum horário de chegar ou de sair? Essas são formas de regulamentar, de regrar esse ambiente que você está. Já a lei é mais ampla, ela é para a sociedade. Por exemplo, as leis de trânsito, elas são regramentos para toda a nação. Não é uma lei de trânsito que só vale em Belo Horizonte. Qualquer lugar que eu for dentro do Brasil é a mesma lei, a lei de trânsito nacional. Então, norma e regra tem um pouco dessa diferença, porque norma é local,
Pode ter diferença, né? Às vezes a sua casa tem normas que são diferentes da minha. Às vezes o trabalho do seu pai tem normas que são diferentes do trabalho de outra pessoa. Agora, já a lei é mais ampla, ela tende a ser igual para todo mundo. Então, olha essa definição. Toda lei é uma norma, mas nem toda norma é uma lei. A norma que está na sua casa é diferente da minha, então ela não é uma lei necessariamente. Mas a lei, ela é uma norma, porque a gente tem que cumprir. E se eu não cumpro a lei, o que vai acontecer? Muito provavelmente a gente vai ter uma sanção, uma punição. Eu vou sofrer por isso. O que você sofre aí na sua casa se você não cumprir as normas de quem vive com você e coloca? Eu geralmente sofria entre ficar sem ver TV ou ter que fazer o para casa mais cedo. É um bom exercício para a gente pensar sobre leis e o quanto a gente deve respeitar essa lei e o impacto que ela tem quando eu não respeito ela. E a aplicação da lei no Estado? Eu não disse para você que a função da lei não é regulamentar o Estado, trazer tranquilidade? Vamos conhecer então o que seria o Estado. Vamos ler o conceito juntos. O Estado é uma criação humana que serve para organizar a sociedade e promover o bem comum. O Estado é uma criação de quem inicia esse local onde a sociedade começa a se desenvolver. E a ideia é o quê? É organizar essa sociedade para que ela possa trabalhar, se desenvolver. E um Estado, ele tem algumas características específicas para ser considerado Estado e ser respeitado por outros Estados. Características que são importantes no Estado e que nós vamos perceber aqui agora são essas. Todo Estado possui um povo. Vamos olhar para o nosso Estado-nação, Brasil. Nós somos o povo brasileiro. Todo Estado-nação é identificado pelo seu povo. Nós somos o brasileiro. Tem o povo argentino, o povo chileno, o povo uruguaio. Todo Estado tem essa identificação de povo. Outra identificação é o território. Todo Estado tem a delimitação do seu território. Quando você pega o mapa lá na sua aula de geografia e você olha e você identifica os países pelos limites e pelos desenhos que ele tem. Todo estado tem essa limitação. E aí surgem as fronteiras de um estado com o outro. Nós aqui na América Latina fazemos fronteiras com quase todos os outros países, com quase todos os outros estados, exceto o Chile e o Equador. Essa definição do território garante os nossos limites, até onde a gente vai. E o território é importante justamente porque as leis brasileiras só valem dentro do território do Brasil. Chegou na fronteira com o Paraguai, por exemplo, vale a lei paraguaia a partir dali. Outra característica do Estado é a moeda. Todo Estado tem que ter a sua moeda. Qual que é a nossa moeda? O real, atualmente. A dos Estados Unidos, o dólar. A da Argentina, o peso argentino. A do Panamá, o balboa, por exemplo. Cada território tem a sua moeda. Isso não impede que um território possa adotar a moeda de outro país. Existem países que adotam o dólar também. Tem países que adotam o euro. Nada impede, mas tem que haver uma moeda definindo esse estado. Outra característica, o idioma. Nós falamos o português. Outros países adotam outros idiomas característicos e também, da mesma forma, podem escolher adotar o inglês, o francês, outras línguas, mas é importante que haja uma identidade do idioma desse território, desse país. E por último, a característica do poder político. Todo território tem que ter definido o seu poder político. Através desse poder político é que esse Estado é governado. É que esse Estado escolhe, então, qual vai ser a moeda, qual vai ser o idioma. Se você estiver assistindo esse vídeo aí com seu pai, com a sua mãe, com alguém responsável, com alguém mais velho que você, muito provavelmente ele vai lembrar que no nosso estado, o Brasil, a gente já teve a moeda com outros nomes. E é exatamente esse poder político que definiu naquela época qual seria a moeda que nós teríamos para aquele momento. Há alguns anos atrás foi definido que seria o real. O idioma, a gente não teve alteração desde que o Brasil surgiu.
mas o poder político é que garante isso, é que garante com que certas leis são implementadas e organizadas para que o Estado funcione adequadamente. Bom, continuando aqui, a gente vai falar então da organização do Estado brasileiro. Vamos deixar um pouco o mapa mundi, vamos deixar um pouco os outros países e falar da organização do nosso Estado. Você já conhece dos nossos limites, da nossa moeda, do nosso idioma. Vamos falar então da organização dos outros estados internos do Brasil. Nós somos organizados em federação, a Federação dos Estados. Nós temos a esfera federal, que também é caracterizada pela União. Então nós somos o Brasil, um Estado federado. Nós somos o Brasil, um estado federado, onde os estados que você já conhece, como Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, enfim, esses estados estão unidos pela federação. Como o Brasil é muito grande, a gente tem que subdividir esse território. Não dá para ficar um território tão grande assim. Então a gente subdivide ele, parte ele em pedaços, que aí sim são os estados, ou seja, a esfera estadual. E assim a gente tem Minas, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Ainda assim ficou grande, né? Alguns estados são muito grandes e precisam de uma segunda subdivisão. E aí eu tenho os municípios, que são a esfera municipal. E aí eu tenho Belo Horizonte, Sabará, Santa Luzia, Contagem, Betim, ou outro município que você possa conhecer ou alguém da sua família possa ter nascido lá. O importante é que você saiba que o Brasil é um estado-nação que é subdividido entre estados e municípios. E a lei ela é aplicada na União, né, no Brasil inteiro, nos estados e nos municípios. E aí a importância de organização desses estados e municípios. Vamos entender então dos poderes dos estados. Você sabia que no Brasil existem 3 poderes para organizar essa sociedade? Nós temos 3 poderes que ajudam a gente, em sociedade, a ter limites, a ter organização. São poderes que respondem ao nosso direito, respondem à nossa dúvida. Olha só, os 3 poderes que nós temos são o legislativo, o executivo e o judiciário. E aqui eu tenho essa outra palavrinha que você já deve ter ouvido falar, que é a democracia. O que é a democracia? É o governo feito pelo povo? É aquele governo onde o povo ajuda a construir as leis? É exatamente esse governo onde o legislativo, o executivo e o judiciário está assentado. Ou seja, é a base da democracia um governo assim, onde eu tenho esses 3 poderes trabalhando em conjunto, somados um com o outro. Olha outro desenho bacana para a gente entender os 3 poderes. O que cada um faz? O legislativo faz as leis. O judiciário aplica as leis. E o executivo administra as leis. Esses 3 poderes trabalham em conjunto para que a gente tenha uma sociedade organizada. A gente já aprendeu então sobre as fontes das leis, de onde surgem as leis. E aqui eu tenho a aplicação da lei, o que está certo, o que está errado com base na lei. Um juiz, por exemplo, não pode dar uma resposta num caso do que ele acha. Ele tem que consultar a lei e saber se aquela lei aplica aquele caso ou não, se vai ser o mais adequado. E o executivo, ele administra o país. Ele administra essa grande empresa que é o Brasil. Para te explicar mais sobre os poderes, eu trouxe um outro desenho mais legal, até com mais representatividade. Olha só, o legislativo nós já vimos que ele faz o quê? Ele faz as leis. Quem é o representante do legislativo que talvez você conheça, que talvez seu pai votou, ou se você já tem mais de 16 anos, até mesmo você votou nessa última eleição? Olha só, os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, os deputados federais, essas são pessoas que ocupam lugares
cargos ou cadeiras, né, lá no Legislativo. E elas estão lá para quê? Para fazer leis, para analisar as que já existem e fazer novas leis. Pausa aí. Vamos lembrar de onde surgem as leis. As leis surgem das leis também, né? Mas de onde surgem as leis? Da doutrina, da jurisprudência, dos costumes, dos princípios, do direito comparado. Lembra disso? Então, o que esses integrantes do legislativo fazem? Esse estudo justamente para o quê? Fazer leis. E eles também podem te ouvir. Você também pode, como cidadão, enviar reclamações, por exemplo, para o seu vereador aqui de Belo Horizonte. Você pode encaminhar solicitações, projetos de lei, essa chamada iniciativa popular é possível. E a função do legislativo é fazer lei e, principalmente, te ouvir como cidadão. Outro integrante, outro poder é o executivo. E o executivo faz o quê? Ele administra. E ele administra, o Brasil é muito grande, então eu tenho que ter uma divisão também. Eu tenho o presidente da República que administra o quê? O país, o Estado. Mas como o Brasil é muito grande, a gente já viu que ele é dividido entre estados e municípios. Então aqui eu tenho a figura do presidente da República, os governadores dos estados e os prefeitos dos municípios, das cidades. Você consegue fazer um exercício aí e imaginar quem é o atual presidente, quem é o governador aqui de Minas, quem é o prefeito de Belo Horizonte ou da sua cidade, onde você estiver assistindo? Essas são pessoas que integram o executivo. Aqui nós temos uma figura, né, e aqui todas, coincidentemente, são mulheres, e isso a cada eleição vai mudando, e graças a Deus, cada vez mais as mulheres estão ocupando esses cargos e tendo essa oportunidade. Outro poder, o terceiro aqui, ó, o judiciário, que julga, que aplica as leis. Quem são as pessoas do judiciário? Talvez você assistindo o jornal deve ter visto falar, deve ter ouvido uma entrevista de algum integrante do judiciário. Nós temos os juízes em sede do que chamamos de primeira instância. Em segunda instância, temos os tribunais estaduais, que são ocupados pelos desembargadores. E temos aqui o Supremo Tribunal Federal, o STF, que são os ministros. Você também conhece algum ministro? Já viu a entrevista de algum ministro, de algum desembargador ou de algum juiz? Esse, então, são os três poderes. E aqui, esse desenho demonstra exatamente que eles trabalham em conjunto. O que um faz reflete no outro. Tá vendo a setinha que vai e vem? Então o legislativo tem que produzir leis que o executivo consiga administrar, consiga fazer. E se eu fizer uma lei, então, que vai distribuir, então, R$2.000 para todo mundo? Será que o executivo vai ter condição de fazer isso? Não vai. Então, por isso que eles têm que conversar entre eles. E da mesma maneira, o judiciário. Adianta o judiciário querer julgar sem ter lei, inventando? Não pode. Então, esses três poderes, essas pessoas, devem conversar entre si para chegar a um consenso e sempre produzir leis melhores, para que o seu direito, o meu direito, avance e caminhe para que nós tenhamos um país, uma sociedade cada vez mais organizada. Vamos lá falar então dela. Você conhece, já ouviu falar da Constituição Federal? Olha só, antes de falar dela, da Constituição Federal, eu vou te perguntar uma outra coisa. Você conhece essa moça? Essa que entrou literalmente desfilando aqui no slide? Conheço. Mas e daí, Fábio? O que eu tenho a ver a Constituição Federal com a Gisele Bündchen? Eu vou te explicar. A ideia é o seguinte. A Gisele Bündchen é considerada hoje o quê? A brasileira mais famosa do mundo. E muito provavelmente, se você mostrar essa imagem para qualquer pessoa no Brasil e fora dele, vai saber quem é a Gisele Bündchen. E essa aqui, você conhece? Opa! E essa aqui? Você conhece? Essa é a Constituição Federal, que também é o quê? A mais famosa, porém a lei mais famosa do Brasil, a mais importante, a que tem o que nós todos precisamos no nosso dia a dia. Todas as outras leis devem obedecer à Constituição. O Código Penal tem que ter referência na Constituição. O Código Civil,
o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esse a qual você, se tem menos de 18 anos, responde. Assim como a Gisele Bündchen, que é famosa, que é importante, que todo mundo conhece, a nossa Constituição também é importante e todo mundo deve conhecer, até mesmo fora do país, porque a nossa Constituição deve ser respeitada pelos outros países. Lembra lá atrás que eu falei do Estado, que todo Estado tem território, povo, idioma, todo Estado, toda nação tem a sua Constituição. O Brasil tem a sua, os Estados Unidos têm, a Inglaterra lá com a rainha também tem. Todo país tem a sua Constituição e todo país deve saber e respeitar a sua Constituição. Então, quando falarem para você quem é a pessoa mais famosa do Brasil, dentro e fora, pode falar da Gisele Bündchen, mas fala também que você já conhece a Constituição e sabe que a Constituição tem respeito, merece respeito das outras leis e você deve conhecer um pouco da Constituição. Vamos então conhecer a ideia da Constituição. O que ela fala? O que ela traz de tão importante assim, Fábio? Porque a Gisele Bündchen, eu sei que ela desfila, ela faz muita coisa. E a Constituição? A Constituição Federal, ela nasceu em 88, ela tem 30 e poucos anos. É a norma fundamental do país, olha só, é a norma fundamental, é a mais importante do país. Alicerça todo o direito. Seus principais assuntos são a organização do Estado, então a Constituição organiza o Estado. Ela traz ali a organização dos poderes que nós vimos agora, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. Ela fala sobre quem pode e quem não pode ser, por exemplo, um prefeito, um governador. O que mais ela fala? Deveres e poderes, olha só, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, ela fala os deveres, os limites desses poderes, valores da sociedade e direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? São direitos que eu, que você, todo mundo, quando a gente nasce, a gente já recebe automaticamente a eles. Como, por exemplo, direito à vida, direito à saúde, à educação, direito ao trabalho, são direitos que estão na Constituição, estão previstos na Constituição e por isso que é importante você saber quais são os seus direitos. Lembra que muitas vezes a gente só vai dar conta dos nossos direitos depois que a gente já perdeu? Por isso que é importante você assistir esse vídeo, acompanhar o direito na escola, porque a ideia é trazer mais sobre os seus direitos e deveres. Ela está acima das leis. Todo o ordenamento jurídico deve respeitá-la. Uma lei não pode ir contra a Constituição. Ele deve acompanhar a ideia da Constituição. E aqui nós temos um desafio muito grande aqui no Brasil, que é justamente esse. Como fazer com que a Constituição e as leis que estão junto com ela se efetivem, se realizem? A Constituição fala, por exemplo, que todos têm direito à educação. Mas quantas crianças você conhece que não conseguem uma vaga na escola, não têm acesso à escola, não têm acesso, por exemplo, a ter uma educação adequada? Quantas pessoas não conseguem emprego? E na Constituição fala que todos nós temos direito ao trabalho, ao emprego. Então, o nosso desafio é justamente esse: criar leis para que o Executivo possa administrar e termos uma justiça que julgue de acordo com a realidade, fazendo acontecer uma decisão mais justa, mais adequada. Então, olha o nosso desafio. Um dos problemas que o direito enfrenta no Brasil é fazer respeitar e praticar o que já está determinado na Constituição. Não basta uma Constituição cidadã, é preciso concretizá-la. Não basta a Constituição falar que você tem os direitos, é preciso que a gente consiga fazer esses direitos acontecerem. E como isso vai acontecer? Bom, não é fácil. Se eu soubesse também, eu mesmo tinha feito uma nova Constituição ou trazido ela para acontecer na realidade. Mas eu sei que esse momento aqui é um primeiro passo. Trazer esse conceito para você, te ajudar a entender a importância da lei, já é um primeiro passo. E eu espero que você, então, junto comigo, a partir daí, possa dar esse passo na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. E assim, a gente vai um dia conquistar uma Constituição mais efetiva, mais real. Bom, nosso bate-papo, então, nesse vídeo está chegando ao fim.
Se liga aí que é hora da revisão, mas quem é que vai fazer essa revisão? Vai ser você. Você que vai enviar pra gente o que você entendeu de todo esse vídeo, todo esse nosso bate-papo. Você pode se inscrever então no nosso canal no YouTube, pode procurar o programa nas redes sociais, o @Direito na Escola, e enviar pra gente sugestões, críticas, o que você aprendeu com esse projeto, com essa aula de hoje. E eu espero que isso tenha sido muito válido para você, para sua escola, para o seu pai, para sua mãe, para essa pessoa que está aí assistindo com você. Eu sou o Fábio Gomes Paulino, fico muito feliz em ter participado, em ter dividido com você esse bate-papo. Grande abraço!